campo, ao arado, de onde não devemos retroceder, mas avançar. Você é chamado, preparado e enviado por Deus com força e um propósito. Expulso da sua zona de conforto, chamado para uma missão sem direito a retorno. Comunicando o reino de Deus, testemunhando do caminho, da verdade, da vida, para que bairros, cidades, estados e nações sejam impactados por Jesus. Glória a Deus, graça e paz, queridos irmãos. Amém. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Glória a Deus. Estamos na casa do Senhor, não tem preço. E Deus nos proporciona nesta noite mais essa oportunidade. Grandioso é Deus por tudo que tem feito. Seja bem-vindo. Infelizmente é o último dia do nosso congresso. Mas a Bíblia diz que no último dia Jesus se colocou de pé. Glória a Deus. Seja bem-vindo, meu irmão. Prepare seu coração para aquilo que Deus tem reservado para você. Eu tenho duas notícias para você. Uma excelente e uma outra extraordinária. A excelente é que o Senhor está presente neste lugar, nesta noite. E a extraordinária é que Ele vai falar ao seu coração. Eu queria convidá-lo a colocar-se de pé, você que puder, por favor. Passe para a pessoa que está ao seu lado e profetizar sobre a vida dele. Deus tem uma noite extraordinária para você. Deus tem uma noite extraordinária para você. Glória a Deus, glória a Deus. Salmo de número 96. Nós estaremos lendo os 3 primeiros versículos desse salmo. Diz-nos assim a palavra do Senhor: cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor, todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria convidá-lo a curvar sua cabeça nessa hora. Talvez você não tenha iniciado a semana como você esperava. Talvez o teu dia não tenha sido como você queria. Mas eu queria dizer para você que Deus te proporcionou e nos proporcionou um dia onde Ele cuidou de nós, nos sustentou, nos livrou e tem colocado dentro do nosso coração uma viva esperança de que um dia nós vamos morar com Ele no céu. Eu queria convidar você nesta noite a fazer deste culto não mais um culto, mas um culto onde o Senhor se agradasse, onde você pudesse apresentar ao Senhor o melhor culto da sua vida, porque o nosso Deus cuidou de cada um de nós e Ele é merecedor. Aleluia. Pai, nós rendemos graças ao Teu nome, nós Te exaltamos, Deus, porque em meio a tantas famílias da terra o Senhor escolheu a nossa para nos proporcionar a salvação, o perdão dos nossos pecados. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Te louvamos por essa noite que o Senhor preparou para cada um de nós, Senhor. Nós não viemos aqui apenas para estar junto dos irmãos ou para cumprir um ritual, mas nós viemos aqui nesta noite para adorar o Senhor, para glorificar o Teu nome, para prestar o nosso culto ao único, suficiente e eterno Deus que é o Senhor. Receba nesta noite para a nossa adoração, o nosso louvor. Ó Deus, o coração de cada um que aqui está nesta noite, o Senhor bem conhece. Portanto, Deus, nós queremos Te pedir, usa, Senhor, cada um que subirá a este altar, com graça, sabedoria, unção, poder, autoridade, intrepidez, para a glória do Teu nome.
nós saímos daqui nesta noite, Pai, edificados, fortalecidos na Tua palavra, Senhor. Nós somos, Pai, o Teu povo que almeja e que deseja constantemente a Tua presença. Senhor Deus, faz-se presente nesta noite e age segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, porque o nosso coração se abre e diz para Ti: seja bem-vindo, Senhor, Rei dos céus e da terra. Nós Te adoramos, Te exaltamos e aplaudimos o Teu nome nesta noite, para a glória do Teu nome. Aleluia. Amém, irmãos. Entrando nesse momento de adoração, vamos adorar ao Cordeiro que se entregou naquele madeiro em amor a nós. Nós só tínhamos pecados para oferecer a Ele, mas Ele, com seu amor misericordioso, tomou-nos para si e vai nos salvar. Amém? Amém. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os quais Deus a lista, que além de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra Ele pegou pra mim beijar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase tira a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou.
nos perdoou, Ele nos amou. Tanto Ele nos deu e continua fazendo por nós. Eu não sei qual tem sido a sua expectativa de vida, mas a nossa expectativa de vida como cristão deve ser corresponder àquilo que o Senhor espera de nós. E para correspondermos àquilo que o Senhor espera de nós, nós devemos compreender e saber que apesar das feridas, apesar dos dias difíceis, apesar das desilusões, dos sofrimentos, Ele te chamou e Ele conta com você para aquilo que Ele espera de você. Então nós temos que corresponder ao chamado do Senhor quando tudo estiver bem, mas também quando tudo estiver difícil, no dia da adversidade, no dia da enfermidade, no dia da dor, nós devemos corresponder àquilo que o Senhor espera de nós, porque Ele sabia tudo que Ele iria sofrer por mim e por você, e ainda assim Ele não abriu mão da sua vida, Ele se entregou por você. Então nós não conseguimos corresponder àquilo que Ele fez, mas nós podemos corresponder ao chamado que Ele fez na sua vida. Então se permita ser usado quando estiver doendo, quando estiver chorando, porque Ele tem muito para realizar e Ele conta com você. Ele conta comigo, Ele conta com você. Aleluia, Senhor. Estamos aqui, Senhor, disponíveis, Senhor. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Ele te chamou. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Suas necessidades e Ele tem suprido todas elas. Eu tenho certeza disso. Aleluia, Ele é fiel.
eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo o que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido, eu cuido, eu cuido, eu cuido. Ele cuida. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E Ele cuida mesmo. Aplauda o nome desse Deus fiel e poderoso. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós só tínhamos pecados para oferecer, mas Ele nos chamou. E quando Ele chamou, nós com o coração cremos para a justiça, e com a nossa boca a gente confessou para a salvação da nossa alma. Mas mediante o preparo que o Senhor Ele tem na nossa vida, chegou o momento que Ele nos chamou. Ele nos chamou. Ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E quando eu vos encher, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Deus Ele tem levantado um povo para ser missionários do Senhor, um povo cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo nessa noite? Aleluia. Deus Ele te chama, Deus Ele te chama nessa noite. Deus Ele faz arder uma chama dentro de nós. Amor pelas vidas, amor pelas almas, amor pelas nações, salvação de alma na Calabaxandará. Deus Ele quer te usar. Missão se faz com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam, com a mão de quem contribui. E Deus Ele quer te usar nessa noite. Eu quero que você profeticamente levante a sua mão sobre alguma bandeira dessa aí, aponte para uma bandeira dessa. Nações ainda não alcançadas, povos não alcançados, Deus Ele vai te usar nessa noite, porque Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. A tua oração chegará ao céu e Deus Ele salvará almas nessa noite. Ore comigo com intensidade, com fé, com ousadia, Senhor. Muito obrigado, Pai, por essa noite, que o Senhor aqui reúne um povo preparado, um povo separado e cheio do Teu Espírito Santo. Nós fomos revestidos de poder, nós fomos cheios de fé, nós estamos cheios de ousadia, Pai. Então, em nome de Jesus, Deus, prepara missionários aqui nessa noite. Prepara, ó Pai, evangelistas aqui nessa noite. Levanta jovens com ousadia, com o coração, ó Pai, cheio de fervor, como uma tocha, como tição tirado do fogo, Pai, em nome de Jesus. E envia, Senhor, para ganharem almas para o Teu reino. Mas eu te peço nessa noite, a quem o Senhor já enviou, em nome de Jesus, faz arder essa chama no coração desse pastor, desse missionário, dessa evangelista, Pai, que deixou tudo para trás, mas está triste, Pai, está desanimado. Faz arder a chama do primeiro amor, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, como equipá-lo, Senhor, envia, Pai, envia, Senhor, como uma tocha, Senhor, que possa causar, Deus vivo, um avivamento aonde chegarem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Teu amor constranja vidas, Pai, que o Teu amor salve vidas, Senhor, e que o Teu amor seja o nosso guia nessa noite, Pai, em nome de Jesus. A cada nação, Senhor, que o Senhor envie o Teu Espírito Santo que salva, o Teu Espírito Santo que liberta. E eu te peço em nome de Jesus, que Tu venhas encher a cada vida aqui nessa noite, que cada coração, Pai, que está em Jerusalém, que seja cheio, que seja cheio, que seja cheio do poder de Deus, para levar a Tua palavra com ousadia, com intrepidez, Pai, invadindo, Pai, o terreno do inimigo, Pai, curando vidas, levantando, Pai, ressuscitando
ressuscitado defuntos, em nome de Jesus, que o teu poder vá conosco, e que, Pai, a tua palavra seja pregada, e que o teu reino alcance vidas, para a glória do teu nome, Pai. Te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor e sente com fé, para a glória do nome de nosso Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, amém? Amém. Boa noite. Nessa noite festiva, último dia da nossa conferência missionária, Deus ele tem nos presenteado com mais uma oportunidade de nos encontrarmos para falar daquilo que está no coração do nosso Deus. A sua última missão, seu direcionamento, entregue à sua igreja, que somos nós. Queria convidar o pastor Marcelo Martins. Pastor Marcelo Martins, da Assembleia de Deus em Águas Claras, lá em São José do Vale do Rio Preto, que tem a sua matriz. Está nos honrando com a sua presença, nos abençoando como canal de Deus que Ele é, instrumento na mão de Deus, com autoridade nesse assunto do qual nós temos trabalhado. Ontem já tivemos o privilégio de sermos ministrados por Deus através da vida dele. Mas isso já vem acontecendo desde o primeiro dia, e hoje Deus irá encerrar. Mas não que vai acabar, vai nos impulsionar para um novo nível. Eu creio nisso. Porque a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus por isso. Porque não depende da força do pastor Rafael. Depende daquele que nos chamou, e Ele está presente nesse lugar. No primeiro dia Deus falou aos nossos corações sobre a motivação que nos move. E Deus falou profundamente, nos despertando que a nossa motivação precisa estar em harmonia com aquilo que toca o coração de Deus. E não é nada mais, nada menos do que a glória de Deus. O que nos move, o que move um homem com um coração quebrantado, temente ao Senhor, precisa ser a glória de Deus. Depois nós fomos impulsionados por Deus e pela sua palavra a compreender que existe uma necessidade. O mundo está perdido, como ovelhas que não têm pastor. Fomos despertados a perceber que o problema é a falta de trabalhadores. E Deus nos levou a compreender que isso é uma realidade por causa da falta de comprometimento, de compromisso. E hoje Deus continuará falando aos nossos corações. E há uma chama que queima em nosso peito. E o Espírito Santo que está nesse lugar irá nos despertar, nos impulsionar, e não seremos mais os mesmos. Toda vez que temos um verdadeiro encontro com Deus, com a sua presença, o nosso nome é mudado. As coisas não são mais do mesmo jeito. E deixa eu te falar uma coisa, Deus está nesse lugar. Não seremos mais a mesma igreja. Seremos uma igreja diferente. Uma igreja mais próxima, mais alinhada ao coração de Deus. Eu tenho convicção disso. Queria te convidar a ficar em pé. Nós vamos orar, primeiro por nós, pelas nossas vidas, para que Deus venha nos preparar, abrindo o nosso coração, os nossos ouvidos, para que possamos receber tudo o que Ele tem reservado para nós. Dessa forma, usando o pastor Marcelo Martins, para ministrar aos nossos corações com ousadia, com liberdade, com intrepidez, na autoridade que vem do Espírito Santo de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a tua presença já é real em nosso meio.
porque já podemos sentir, ó Pai, o Teu Espírito se movendo em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos despertado a um novo tempo. Nós entendemos a necessidade que existe, e nós não queremos ser uma igreja indiferente ao clamor dos perdidos. Por isso, Senhor, Tu nos movimentou, nos impulsionou a realizarmos esse evento, e eu tenho a convicção de que Tu trouxe cada um de nós que estamos aqui. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para agir em nosso meio. Que não haja bloqueio, que não haja impedimento, que tudo aquilo que possa nos distrair, impedir a ação da Tua palavra em nosso meio, em nossas vidas, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Ó Pai, opera maravilhas, milagres em nosso meio. Que Tu venha nos converter dos nossos maus caminhos. Ó Pai querido, que nós não venhamos nos prender nas nossas paixões, ó Pai. Que não venhamos nos prender nas nossas vaidades, mas que possamos de fato nos arrepender, ó Pai, e seguir pelo Teu caminho, avançando para onde a Tua vontade nos direciona. Usa, Senhor, mais uma vez o Teu servo, ó Pai. Ó Pai, de uma forma livre, para que o Teu Espírito Santo venha cumprir o Teu propósito, Senhor, porque a igreja é Tua. Nós somos apenas o vaso, mas, Senhor, dentro de nós tem uma presença poderosa, e nós cremos nessa presença que nos desperta, que nos impulsiona e que transforma as nossas vidas. Por isso, Senhor, tenha liberdade para agir em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Tome assento. Eu prometi aos irmãos ontem, os que estiveram ontem, os que estão somente hoje. Ontem eu dei alguns testemunhos da Índia. Então eu prometi que ia trazer um vídeo, e agora dei algumas fotos para nossa irmã Xana. E eu gostaria que vocês vissem primeiro as fotos. São 2 minutos e pouco as duas. E eu vou primeiro as fotos, meu querido, e logo depois o vídeo. E rapidamente eu já volto para pregar, tá bom? Praise the Lord. Hallelujah. Glória ao Senhor, aleluia. Hallelujah. Gospel Church of India, we have a strong vision 2032. A Igreja Exposhô da Índia tem como visão para 2032. Número 1. 1 new believers accept Jesus Christ as their personal Savior. 100 mil pessoas, a conversão de 100 mil pessoas aceitando a Cristo como Salvador. 10,000 baptism believer. Batizar 10 mil pessoas. 100 people, 100 leaders for the kingdom of God. Treinar 100 novos líderes para o reino de Deus. At least one family you have to send to the other country as a missionary. E enviar pelo menos um missionário para um outro país como missionário. So it is our vision 2032. Please pray for those visions. É a nossa visão para realizar até o ano de 2032. Por favor, ore por isso.
Thank you for your precious prayer, love and support, concern about the Indian ministry. Muito obrigado pela vossa oração, pelo vosso apoio e contribuições para o nosso ministério na Índia. Praise the Lord. Hallelujah. Louvai ao Senhor. Aleluia. Foram rapidamente algumas fotos desta última viagem de pastoreio que nós realizamos no mês de novembro. Nós estivemos lá 15 dias, são muitas outras fotos. E a Xana rapidamente preparou um vídeo para que não fosse uma apresentação, só que para que vocês tivessem uma ideia daquilo que eu falei ontem sobre o que Deus está fazendo na Índia. O que Deus está fazendo entre as nações. Aquele trabalho se iniciou no ano de 2001, através da vida do pastor Paulo Henrique, da Alessandra, do Mateus. O Lucas nasceu lá. Hoje o Paulo Henrique, a Alessandra e o Lucas estão em Portugal. O Mateus está na nossa cidade, congregando conosco. E esse trabalho cresceu, como eu disse, a ponto de nós termos hoje cuidar de 600 viúvas, 6 mil crianças, 22 mil pessoas. Aqueles obreiros que vocês viram ali são os 70 obreiros. Nós não conseguimos manter todos, estamos lutando para manter esses 70 obreiros. Hoje nós conseguimos manter alguns deles e hoje, especificamente hoje, eu consegui enviar recursos a mais um casal. Então nós estamos avançando, pois queremos que esta visão da Igreja Sport Show, que foi a instituição que Paulo Henrique iniciou no ano 2001, pode chegar a essa meta. Eles estão batizando aproximadamente 1000 pessoas por ano. Eles têm batizado muitas pessoas, discipulado, e a igreja tem crescido com uma intencionalidade extraordinária, e eu gostaria de, como me comprometi ontem, que vocês pudessem ver. Queridos, abramos as nossas Bíblias. Jonas, capítulo 1, versículo 1, somente a parte A. Capítulo 1, versículo 1, versículo 2. Hoje eu quero falar para vocês sobre missões, escolha ou decisão. Repita comigo: missões, escolha ou decisão. Diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amiatai, com esta ordem: vai depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Parte A do versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor. Queridos, eu estava pensando esses dias sobre decisão e escolha, ou escolha ou decisão. E escolha é quando você tem opções e você tem que escolher o que você quer. Decisão é quando você assume a escolha e, ao assumir a escolha que você fez, o que você vai fazer com essa escolha. Pensando em decisão e escolha, nós não temos outra maneira de pensar que os resultados nunca serão maiores do que o nosso preparo. Quando nós ouvimos o texto, a palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem: vai depressa. Quando nós pensamos vai depressa, a igreja que ama missões, ou a igreja missionária, ela não tem pressa, mas ela sabe da urgência que nós temos com a obra missionária. A pressa, você vai dizer, pastor, que a pressa é inimiga da perfeição? Não. Mas a pressa não permite que nós observemos os detalhes, os mínimos detalhes, ou que escutemos com muita precisão aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus está nos guiando, aquilo que Deus nos está orientando. Ao ver essa flecha que sai com uma intencionalidade, com a certeza de que ela não vai voltar, nós pensamos na palavra alvo. Alvo é um ponto a que se dirige o tiro, a mira, o ponto de convergência, o fito, o intento. O alvo é realmente aquilo que nós queremos alcançar. Ou seja, o objetivo, o intuito, o propósito, o desígnio, a intenção, a finalidade, o fim, a meta, o desejo, a vontade,
atenção. A Bíblia nos mostra que alvo frequentemente é associado à busca por um propósito divino, ou a direção de Deus, a direção que Deus deseja que sigamos em nossas vidas. E quando nós pensamos neste alvo, vem ao meu coração Atos 2,46. A Bíblia diz que eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguido de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que eles viam. Todos os dias, o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Pensando na intencionalidade ou na efetividade da igreja no templo e nas casas, eu acredito que estamos vivendo um momento ímpar, imprescindível, importante, melhor dizendo. Pensando que a igreja, ela tem uma autoridade que não foi concedida a ninguém mais. A igreja tem a chave no mundo espiritual. Se nós parássemos para analisar o que Jesus já fez através da igreja, o que Jesus fez pela igreja, o que Jesus está fazendo com a igreja, pois o salmista no Salmo 96, 2:3 diz: proclame as notícias da sua vitória de mar em mar, leve as notícias de glória aos perdidos, as notícias das suas maravilhas a todos, sem exceção. Pensando em Atos 1:8, quando nós mencionamos ontem sobre a simultaneidade do tanto em como em e até, paramos para analisar como fazer aquilo que Hudson Taylor deixou muito bem claro sobre a grande comissão não sendo uma opção a ser considerada, mas a tarefa da igreja. Dizendo que São Agostinho disse, quando ele disse: pregue o evangelho, anuncie o evangelho todos os dias, e se é necessário, use palavras. Ou seja, é o momento da igreja entender que não é hora de decisões, é hora de escolhas. Pastor, qual é a diferença? A Bíblia nos fala que ele nos comissionou. A Bíblia diz que ele disse: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e desta maneira vocês serão as minhas testemunhas, tanto em como em até Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Seríamos tolos, desculpe a expressão, se nós decidíssemos não ser participantes da Mission Day, da missão de Deus na face da terra. Por quê, pastor? Porque eu acredito que a igreja fora da grande comissão é um despropósito. Pastor, isso é muito forte, disse, é verdade. Observemos algumas coisas que estamos vivendo na atualidade. Quando nós chegamos ao ponto de vermos na internet o fuxico gospel. De onde eles sacaram isso, pastor Rafael? Pastor Itamar? Que tempo nós temos para estar ouvindo esse tipo de coisas onde pessoas estão brincando com coisas divinas? E nós paramos para dar like ou curtida, ou marcar o coraçãozinho, ou enviar esse link para que outros possam sorrir ou rir de tantas bobeiras que nós estamos vivendo. Isso é uma igreja sendo um despropósito. Porque quem está fazendo isso não é o diabo, é a igreja, que desocupado da sua missão. Porque quando eu não estou aonde Deus predeterminou para que eu estivesse, eu sou um despropósito. Eu deixo de ser um propósito no plano que Deus tem para a minha vida. Ele já disse isso lá no Salmo, quando ele disse que eu sou feliz, que eu sou bem-aventurado quando eu me mantenho na rota que Deus pré-estabeleceu para a minha vida. O que está acontecendo hoje aqui na Batista Jeruel de Cabo Frio não é uma agenda do ano. É a agenda que estava no coração de Deus há muitos anos, desde a fundação do mundo. Eles só conseguiram se sintonizar, pastor, ou alinhar o seu coração com o coração de Deus. Porque é o momento de nós pararmos. Hoje eu disse a um pastor amigo, um pastor batista, eu disse: pastor Robson, nós precisamos parar de dizer, é assim mesmo, vai na paz, fique tranquilo.
é o momento de nós confrontarmos em amor, em ajudar as pessoas a entenderem que nós estamos fora da rota. Eu disse aqui ontem, perdoa que eu seja repetitivo, que nós temos 89 mil crentes para cada povo não alcançado. Isso é uma estatística que nós deveríamos tê-la na capa da Bíblia, na tela do iPad, na tela do iPhone, aonde nós pudéssemos ver todos os dias. Da mesma maneira, o que eu disse ontem nós precisamos somente de 0,03% do dinheiro que entra nas igrejas ou na igreja global para atender os não alcançados. A minha pergunta, quando eu falo de escolha e decisão, será que nós não temos sido Jonas? Comprando bilhete em direção contrária. Jonas teve a oportunidade de muito próximo realizar para Deus aquilo que Deus lhe havia predeterminado. E ele escolheu ir em direção contrária à direção de Deus, andando muitos mais quilômetros. E o pior, dormindo com uma mensagem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não durma com a mensagem. Não durma com a mensagem. Nós temos uma mensagem, nós temos uma palavra, nós temos um direcionamento, nós somos a voz de Deus na face da terra. Nós não podemos admitir, irmãos, ir em direção contrária com uma mensagem, se há um povo nos esperando, se há alguém que nos espera. Por quê? Se eu não entendo, eu não atendo. Por isso Jesus primeiro fez, Jesus depois ensinou a fazer. Disse: agora eu vou fazer junto com vocês, mas quando chegar a hora de vocês fazerem, que eu já não estiver, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador. Por isso, quando eu paro para pensar no Consolador, no Espírito Santo, naquilo que no poder que nos capacita, eu paro para analisar a vida de Pedro. Vamos ser sinceros, irmão. Se Pedro, pescador, congregasse aqui com o senhor, pastor, o senhor colocaria ele no ministério? Homem colérico, de decisões prontas. Nós conhecemos a vida de Pedro. Eu era novo convertido na casa do meu sogro, e quando eu recebi minha primeira Bíblia e comecei a ler a história de Pedro, eu não tinha conhecimento, então eu dizia: esse Pedro da barca é um, o Pedro da espada é um, o Pedro do Pentecostes é outro. É difícil a compreensão de quem está chegando a entender que um homem de tão pronto, de decisões prontas, pode se levantar para anunciar o arrependimento depois de um evento que Joel havia profetizado. E eu estava meditando outro dia nas Escrituras, quando Jesus sobe na barca de Pedro, porque não existe outra maneira, irmãos, para que nós possamos viver ou vivenciar ou ser um canal de bênção sem descer da barca. Se nós queremos caminhar sobre as águas do sobrenatural, as águas que correm na direção de Deus para nos levar nos lugares mais difíceis da face da terra, debaixo de um poder capacitador, porque quando nós ouvimos o que Jesus está fazendo na face da terra, nós sabemos que isso não é algo da terra, isso é algo do céu. Quando Jesus sobe naquela barca, Jesus não queria dar Pedro a peixe somente. O que Jesus queria demonstrar a Pedro era uma coisa: Pedro, eu sou um Senhor de transições. Eu tenho um propósito muito maior para a sua vida. Por isso, me permita subir na tua barca, para primeiro atender a multidão, porque depois eu vou te atender no horário impróprio, no horário que a pesca já não era normal ou natural. Eu vou pedir que você só se afaste um pouquinho, e depois nós vamos se afastar um pouco mais, e lá eu vou mandar você lançar a rede, porque não se trata de rede, nem de pesca, nem do outro barco. O que se trata aqui, Pedro, é que nunca jamais, depois do Pentecostes,
ou numa roda de um discipulado, você vai dizer que eu te chamei de redes vazias, que eu frustrei a tua profissão para que tu fosse um instrumento. Eu vou te despedir com as redes cheias, porque eu estou dizendo que a partir de hoje essa rede nunca mais se encherá de peixe, mas ela vai se encher de homens. E não será pela tua força, não será pela tua ousadia, será por aquilo que eu vou fazer contigo no secreto, porque nós somos, que o que fazemos no público é fruto da nossa vida no secreto. Ou seja, ninguém sai do público para ser bem-aventurado no secreto. Eu saio do secreto, eu saio do quarto da oração, eu saio da montanha da oração, dos tempos de jejum e oração, para estar sintonizado, alinhado à voz daquele que ama os povos, a voz daquele que nos comissionou para que nós possamos fazer coisas ainda mais extraordinárias que ele fez. Porque ele está dizendo: eu fiz, ensinei a fazer, vou fazer juntos. E agora vocês vão poder, de uma maneira simultânea, impactar Jerusalém, olhando para a vossa comunidade de vizinhos. Porque não adianta se reunir diariamente no templo sem sentar na mesa. Nós estamos ouvindo nos dias atuais que o altar não toma, que o altar devolve. E é por isso que hoje é muito mais efetivo, entre parênteses, ouvir o coach do que ouvir o pastor. Porque o coach te dá 2 passos para uma vida, 12 passos para uma vida de vitória. É melhor eu comprar no aeroporto o livro que diz 2 semanas para uma vida de sucesso. Maravilhoso, no voo eu leio e aí vai começar. Não, eu ouvi um hino faz muito tempo: quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser lhe controlar, aí então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixarmos no altar. Altar é lugar de entrega, e certamente Deus tem saudade quando nós vemos na figura de Abraão, desde o capítulo 12, ele saindo da sua casa, da sua terra, com 75 anos. 75 anos não é hora de mudança, irmão. Ele tinha a vida estabilizada, estava estável, homem próspero. E Deus disse a Abraão: sai da tua casa, do meio dos teus parentes, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Hebreus nos responde, o livro de Hebreus, dizendo que ele obedeceu sem saber aonde ia. Você observa que o homem criou um míssil, e uma outra nação criou uma máquina que paralisa o míssil. O homem criou o bumerangue. Ele está na praia ou na floresta, ele lança e o bumerangue vai e de repente ele volta. Mas Isaías, no capítulo 49, diz que como flechas limpas ele colocou-nos na sua aljava. Independentemente se a aljava vai na transversal do seu peito ou das suas costas, quem numa batalha escolhe a flecha? Quem no meio de uma guerra tem tempo, meu sogro Eliel, para dizer: essa flecha eu não gosto, essa não me faz bem, não senti de lançar essa. Flecha é lançada porque ela não é escolhida na aljava, ela é escolhida antes de ser colocada na aljava. E é por isso que não tem escolha sem processo. Repita comigo: processo. Nós não gostamos de ouvir essa palavra. É a mesma coisa, você está na oração e Deus usa alguém: olha esse vale, isso não é para mim. Olha esse deserto. Meu irmão, a rota de Deus sempre vai passar pelos vales e sempre vai passar pelo deserto. Nunca será manancial, sempre passará por essas fases. Por quê? Deus nunca, jamais leva alguém para impactar sem antes ser moldado, trabalhado, forjado. Por quê, pastor? O campo missionário, ele não é romântico, ele é bonito,
Quando a igreja se reúne e no dia do culto de despedida tem as bandeiras, a família está ali. Eu ainda me lembro, ainda até hoje, pastor Zacarias, quando no dia 18 de junho de 2003 levaram a mim e a Vânia lá no Galeão. Eu vi a minha mãe gritar, eu vi o meu sogro correr. Quando nós passamos naquela porta, que tem aquela coisa preta, a partir dali já não há mais visualização. E o que fica? Umas poucas malas na bodega, uma malinha de mão e uma mochila. E a convicção que aquele que te chamou, ele não vai atrás, ele vai na frente. Aquele que te chamou não somente vai na frente, ele vai ao lado. Porque ele disse que ele faria coisas mais abundantes, abundantemente mais além do que pedimos e pensamos. Mas antes de ver o meu sogro correr, ou minha mãe gritar, e aquele momento de tristeza, eu ouvi muitas vezes, pastora Giliane, dizendo: não preocupem o vosso coração, há um povo lá naquela terra te esperando, e tudo está preparado. Ou seja, Deus não está falando o que aconteceu, Ele está dizendo: vai acontecer. Mas a palavra era: não te esqueça, o povo é sofrido. Dias antes da saída, eu tive um sonho. Eu vi na minha frente uma espanhola, do meu lado uma portuguesa e do outro lado uma africana. O pastor Paulo Henrique chegou na missão. Eu disse: Paulo, eu tive um sonho hoje. Na minha frente estava uma espanhola, uma lateral, uma portuguesa e uma africana. Ele disse: olha aqui, pastor, onde o senhor estava sonhando? No Estreito de Gibraltar. E me apontou no mapa. Eu cheguei em Madrid, peguei uma conexão até Málaga. Quando eu cheguei em Málaga, me pegaram e me levaram para a Missão Horizontes. A base da missão tinha muitos quartos, mas me colocaram num quarto que, quando eu abri a janela, eu estava de frente ao Estreito de Gibraltar, o lugar do sonho. Diga para a pessoa que está ao seu lado: o lugar do sonho. Tem alguém aqui que vai dormir hoje ou dormiu ontem e diz assim: Senhor, hoje eu escolho sonhar isso? Você escolhe sonhos? E todos os sonhos que você sonha são sonhos de Deus? Oxalá fosse todos os dias. Revelações, visões, mas nem sempre é assim. Eu abri a janela e vi o lugar do sonho. O lugar do propósito. Foi fácil? Nunca ele disse que seria fácil. Mas estava preparado? Estava. Eu sentei com um pastor que não me conhecia, que me mandaram se apresentar pela convenção, e ele me disse: palavra de boas-vindas, eu não recebo missionários, muito menos brasileiros. Quinta-feira, irmão, um calor, eu fiquei no pátio da igreja, olhando para minha esposa. Ela olhava para mim e fazia assim com o ombro. E agora? Eu disse: eu não me movo. Eu tenho uma palavra. Eu tenho uma direção. Eu estou debaixo da obediência. Vamos ficar aqui. Ele entrou e nos deixou sozinhos ali. Daqui a pouco ele voltou. Ele disse: quando eu entrei, o Espírito de Deus falou comigo: você não está orando por um missionário? Você não gostaria de trabalhar conosco? Eu disse: depois dessas boas-vindas? E ele me disse: eu tenho um lugar alugado, sendo reformado, e não tenho um missionário. Não quero, não posso te levar para ver. Mas o lugar é difícil. O povo é muito sofrido. Eu disse: eu vou trabalhar com o senhor. Ele disse: por quê? Porque eu recebi uma palavra. O lugar é difícil e o povo é sofrido. Aí eu escrevi uma carta para a convenção, dizendo para eles. Eles me disseram que não.
Porque o pastor, naquele momento, não havia pedido um casal de missionários. Tinha 2 pedidos na frente dele. E o pastor disse, agora o quê? Eu disse, pastor, tem 3 meses entre esta reunião e até a próxima. Dobremos os nossos joelhos. E o Deus que falou no Brasil é poderoso para falar em Sevilha, para nos trazer para a linha da Concepción. E foi assim, foram 3 meses de oração. Na oração, repita comigo, na oração, Deus falou comigo, escreve uma carta e conta para eles o sonho. E da onde Jesus te arrancou. Mandei a carta e eles me ligam, pastor, nós não vamos entrar naquilo que Deus já predeterminou. Vocês têm a sua bênção, a nossa bênção para trabalhar aqui. Então o pastor foi me levar no lugar da reforma. Sabe como chamava a rua? Caldeirão da Morte. O lugar de mais conflitos da cidade. Quando ele me disse isso, disse, pastor, ali é o meu lugar. Estou reformando, era beira de rua, o caldeirão, porque é uma rua de ponto de venda de droga, ali as pessoas morriam com AIDS, sobredose, e eu estava ali pintando a igreja, e passou um pastor cigano. Ele me disse, oiga, você pensa em abrir aqui uma igreja? Digo, sim senhor. E ele disse, eu já fui pastor acá. Ele disse, eu já fui pastor desta igreja. Aqui já teve uma igreja cigana. Eles só não me levaram, mas roubaram tudo. O senhor vai prosseguir? Eu disse, não vou prosseguir, mas vou começar. Porque eu estou chegando na hora de Deus, no tempo de Deus, para um propósito de Deus. Roubaram? Nunca. Nem um lápis. Cresceu tão rápido que eu tive que sair dali para uma rua mais adiante, porque a igreja ficou, a outra ficou pequena. Por quê, pastor? Eu sou efetivo aonde Jesus me plantou. Eu estou pregando para alguém que está fugindo do propósito, e é por isso que as coisas estão funcionando e não estão fluindo. Você quer continuar funcionando ou você quer começar a fluir? E qual é a diferença, pastor, de quem funciona para quem flui? É fácil. É só você observar a vida da pessoa. É quando ela vem para o culto arrastado. Eu só vou por causa do compromisso. Isso, você está funcionando. E agora você pode estar no meio da tormenta. Você pode estar no meio de uma dificuldade, independente do que seja, enfermidade, economia. Meu irmão, vai dando 4 e pouco, o coração começa a ferver, a Bíblia já está preparada, está tudo preparado. Onde você vai? Eu vou para a casa do meu pai, vou adorar ele, vou exaltar o nome daquele que ele é. E aquele irmão canta aquela canção que diz, se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continuará sendo Deus. Como entender este nível? Estão nas escolhas de Deus. Um dia o Senhor perguntou, Jeremias, o que você está vendo? Ele disse, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Pastor, a nossa vida tem estações na nossa caminhada espiritual. Nem sempre será fácil. Eu me lembro, eu me casei com Vânia em 95. A minha palavra antes de conversar com meu sogro foi, Vânia, eu tenho um chamado. Eu não sei quando se cumprirá. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Antes de a gente orar e conversar com seu pai, eu queria te fazer uma pergunta. No dia que isso se concretizar, você está disposta a abrir mão de tudo? Eu não tinha muito o que perder, irmãos. Eu não tinha muito estudo, eu não tinha um excelente trabalho, mas Vânia tinha um bom trabalho. Ela abriria a mão naquele momento, se fosse aquele momento, de muito mais coisas do que eu. Ela disse para mim que sim. E ao receber o sim dela, nós fomos orar e vemos que o céu disse que sim. Glória a Deus. 10 anos depois, quanto tempo? 10. Eu casei e não tinha casa. Ao contrário, onde eu fui morar, está aqui meu sogro, não tinha água nem luz.
A água e a luz vinha da casa dele. E quando tudo se acertou, porque naquele momento eu não tinha nada para perder, mas nós construímos a nossa casa. Deus usou o empresário e me deu um carro. Agora eu já não era auxiliar de serviços gerais, eu estava gerenciando. Tinha um bom ordenado. Nós mantínhamos missionários com salário fixo do missionário. Nós mantínhamos integralmente missionários. Foi nesse momento, em um culto como esse, que o pastor Júlio fez uma leitura bíblica e disse: a partir de hoje, eu quero separar a Vânia e o Marcelo para o tempo integral da igreja. Eu tinha um excelente ordenado. A Vânia, melhor ainda. Quando nós fomos no gabinete do pastor, ele disse: Jorge, a igreja hoje pode te dar R$750. Diga para a pessoa que está ao seu lado: 750. Não quadra a matemática de jeito nenhum. Não tem como quadrar os 750 no orçamento da casa, nos compromissos que a gente tinha. O que é que eu disse para ele? Eu só estava esperando essa direção, porque o Deus que me manteve como auxiliar de trabalho, me manteve como gerente, vai continuar me mantendo. Porque enquanto tiver corvos, enquanto tiver ribeiro, Deus é especialista de cuidar das nossas vidas. Eu estou pregando para alguém hoje que Deus está te chamando para a obra, e o teu entrave é: como viveremos? Como comeremos? Eu disse ontem, Leonardo, que quando eu cheguei na Espanha, o aluguel que eu pagava eram 360 euros e o euro era R$1, ou seja, 360 reais. Esse aluguel, anos mais na frente, se transformou a 980 euros e o euro a 7. Só saiu de 360 reais para quase 7 mil reais. E eu disse ontem, porque eu estou falando para alguém que não estava ontem, que o Deus que me manteve com 360 continuou enviando os recursos para os 7 mil. A gente vestiu, a gente comeu, a gente contribuiu, nós dizimamos, abrimos obras, a obra avançou, plantei uma, plantei duas, plantamos 5 igrejas. Oh, aleluia! Pagamos aluguel de tempo, pagamos reforma, pagamos arquiteto, Deus deu carro, Deus deu os recursos, Deus deu os meios. E eu posso dizer para os irmãos que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pode ser que tem momentos que o recurso chegue no último minuto da prorrogação. Pode ser que aquele dia o corvo diminua a velocidade da viagem, mas ele vem de mais longe. Ou o que ele está trazendo é mais pesado, é maior. E às vezes ele vem trazendo algo, e eu me lembro de uma dessas vezes que ele veio porque o euro subiu, o sustento diminuiu, as despesas continuaram, e de repente eu tinha um déficit de 17.500 reais. Ninguém sabia. Os cunhados não sabiam, meus pais não sabiam, meu sogro não sabia, mas o céu sabia. E um dia eu vim pregar em Petrópolis, em São José, Santa Catarina. Não falei para ninguém. Eu já vou voltar na palavra, eu senti de compartilhar isso com vocês. A Vânia ficou na Espanha e aqueles 17.500 reais não saía da minha mente. Não foi dinheiro de viagem, não foi dinheiro de nada que eu comprei. Foi que eu fui pagando com o cartão, e na Espanha não existe parcelamento. Se acumulou, eu pagava um tanto daquele valor, e eu acabei de pregar. O pastor disse: fica aqui na frente. Eu fiquei. Ele disse: isso aqui é a oferta do culto. Desculpa que eu vou falar valores, não quero ser indelicado, eu só quero ser detalhista daquilo que eu estou sentindo de compartilhar com vocês. Ele me deu R$1.600. Mente de missionário, irmão, é matemática pura. Eu calculei: pastor Sebastião, já estou devendo 14.900.
Aí veio um jovem e disse: eu estava pregando, eu senti te dar isso, 1.000. Eu disse: 13.900. O pastor: não se move daqui, porque Deus falou comigo e eu vou obedecer. Irmão, eu estava ali na frente da igreja, em pé, meio que sem graça. De repente entra um senhor, seu César e a dona Vanessa. Ele assim, fortão, ela loura. Ela estava com a bochecha, com essa bandeira do Marrocos. Disse: pastor, acabou o culto, nós fomos embora, paramos o carro na garagem e Deus falou conosco: você não vai fazer o que eu te mandei? Volta lá. Eu estava em pé. Ela disse assim: o senhor vai me prometer uma coisa? Eu disse: pois não. Eu estava em casa, Deus mandou eu voltar, porque quando o senhor estava pregando, Deus falou comigo e falou com meu esposo: esta oferta não é para ele, esta oferta é da minha serva, da esposa dele que ficou cuidando da minha casa. O senhor vai tocar nessa oferta? Eu disse: só de uma maneira, eu não abro mão de entregar o dízimo. Depois de tirar o dízimo, o que a senhora me der, eu vou entregar para ela. Ela me deu R$2.500. Aquele eu não somei na dívida porque era dela. Fiquei na porta daqui, no altar. De repente chega a filha do pastor e me entrega um cheque. Ela não me entrega um cheque dobrado, ela me entrega um cheque aberto de frente para mim. Irmãos, eu vi tanto zero que eu falei: não é possível. Eu agradeci, botei no bolso do paletó e fui embora. Me levaram para lanchar e aquele cheque queimava no paletó. Queimava, ardia aqui. Eu disse: um momentinho, queridos, que eu vou no banheiro. E quando eu cheguei no banheiro, eu abri o cheque. Tinha R$11.000. Com 1.012, com 1.600, 13.600. Quanto faltava? 2.900. Segunda-feira eu fui orar na empresa do irmão do pastor. E ele pede para me entregar água, eu coloco no bolso. Quando eu cheguei em casa, tinha 5. Com os 3. No total, 21.600. Eu entreguei o que era do Senhor. Eu entreguei uma oferta. Paguei aquela dívida. Cortei o cartão. Por que você está contando isso, irmão? Eu estou contando isso para alguém que precisa ouvir isso. Você é uma flecha. E flecha não se atira só. O Deus que vai te lançar no começo do trajeto, no meio do trajeto e no alvo, Ele vai continuar cuidando de ti da mesma maneira que Ele tem cuidado de ti. E te digo mais, vai cuidar mais ainda. Mas o que nós precisamos entender, que quando Jeremias vê a vara de almendra, ele estava falando de algo. Ele podia ter visto um olivo, uma palmeira, mas por que ele estava vendo uma vara de almendra? Almendoeira, perdão. Ele estava vendo isso porque depois do inverno que vem a primavera, pastor. E qual é a primeira árvore a florescer? A amendoeira. Eu acredito que Deus está nos parando para nos fazer efetivos dentro de um propósito divino. Este é o tempo de desacelerarmos. Pastor, se há urgência, não adianta correr sem as ferramentas necessárias. Não adianta continuar correndo. Me dá um exemplo, pastor. A nossa geração, pastor Rafael, nós passamos, pastor Itamar, a noite inteira no monte. O povo sapateia. Eu sou pentecostal, irmão. Eu gosto, mas eu gosto de passar a noite toda no monte. Mas sou aluno da escola dominical. Frequenta culto de ensino. Porque quem sobe no monte e fica a noite inteira e não frequenta esses trabalhos, sabe o que faz? Está totalmente alinhado no poder e esquece da evangelização. Poder é para evangelização. Poder é para ele pôr as mãos sobre os enfermos e eles ficarem curados. Poder não é para a gente correr na igreja. Poder não é para sentir a glória no templo. A efetividade da igreja está na mesa. Por isso que a Bíblia diz que os vizinhos apreciavam o
que viam. E aí nós paramos para analisar uma ordem diretiva. Nínive não é Tarsis. E sabe o que me chama a atenção para fechar a nossa linha de raciocínio? É que quando Jonas entra, ele entra para o porão e vai dormir. A minha pergunta é, irmãos, o que nós temos feito com as notícias que têm chegado até nós? Aqui tem muita gente de São José do Rio Preto. Esses dias eu pregava numa igreja longe e dizia aos irmãos, quando eu comecei a namorar a Vânia, na casa dos meus sogros que estão aí, nem fechadura na porta tinha. Tinha, Eliel? Não tinha. Podia chegar e abrir. Eu me lembro uma ocasião que Vânia estava com Eliel e Ruth num casamento em Petrópolis, e eu não podia ficar no casamento, eu ia embora para lá. Disse, pode ir que a porta está aberta. Em São José nós temos tanta igreja como em Cabo Frio, que se o profeta levantar do outro lado da rua, a igreja do outro lado tem que se calar para ouvir a profecia. É porta com porta. É uma realidade, pastor. O senhor é crítico, não sou verdadeiro. Porque não adianta tanto café de pastores, se depois no dia da Bíblia a gente não se ajunta, nós nos reunimos, não nos unimos para fazer um trabalho de impacto. Não adianta café de comunhão, se depois na hora da cruzada evangelística nós não somos capazes. Esse dia um jovem da minha igreja me parou saindo da Semipa. Ele disse, e aí pastorzão, o que o senhor acha da igreja da parede preta? Eu disse, irmão, o mesmo da cortina verde, da parede roxa, com uma diferença: eles estão batizando muita gente, eles estão discipulando muita gente, mas eles apagam a luz, que apaga a luz, que acende a luz, que sai fumaça. Oh, irmão, enquanto a glória de Deus estiver ali, a palavra de Deus está sendo pregada, se a parede é preta, se é cinza, se tem cortina ou não tem cortina, se a gente canta de pé ou canta sentado, se tem dança, se não tem, isso não é importante. O importante é que a palavra seja. Jonas está dormindo com a palavra, com a mensagem, e eles perguntam, quem é você? Da onde você vem? Qual é a sua profissão? Ele diz, sou hebreu. Eu sirvo o Deus que fez os céus e a terra. Diga para ele, para ver se ele nos salva disso aqui. Sabe o que me chama a atenção? É que Jonas reconhece o seu despropósito dentro do barco. Porque, queridos, quando nós estamos num lugar fora do propósito, a gente acaba sendo um despropósito. Um dia alguém me convidou, pastor, o senhor não quer vir gerenciar o meu negócio? Eu disse, você quer um Jonas lá? Quer que teu negócio afunde junto comigo? Jonas diz, eu sou o despropósito, me lance nas águas. Se você não parou para analisar esse detalhe, sabe o que diz a Bíblia? Que antes de lançar Jonas ao mar, eles tentaram remar, para que isso não fosse necessário. E sendo necessário, eles disseram, não cobre de nós o sangue desse inocente. E sabe o que mais me chama a atenção? É que Jonas é lançado, Jonas é levado, ele apregoa, o povo se arrepende e ele se noja. É tão fácil a gente falar de Pedro quando ele desceu nas águas porque observou o vento e a tempestade. É tão fácil a gente falar de Jonas. Mas quantos de nós que estamos aí, começando por mim, recebemos uma ordem divina, um direcionamento, dá, fala, prega, vai, e a gente não quis obedecer, decidindo não ouvir, não obedecer. Eu não sei se um dia você já ouviu um ai de Deus. Eu tenho dito para Deus, Deus, me ajude a fazer duas coisas: não estar onde o Senhor quer que eu não esteja, e estar aonde o Senhor predeterminou para que eu esteja. No 12 de Gênesis, Deus manda Abraão sair. No 15, versículo 1, estou terminando. Depois desses acontecimentos, Abraão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão:
Abraão, você não precisa ter medo. Repita comigo, medo. Eu sou o seu escudo. Repita comigo, escudo. A sua recompensa será muito grande. Repita comigo, muito grande. Então, o Eterno levou Abraão para fora da tenda e disse, repita comigo, para fora. E ele mandou ele olhar para o céu. Olhe para o céu. Conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão os teus descendentes. Abraão, a sua família será muito grande. É por isso que, em poucas palavras, o Senhor disse, Abraão, eu vou te abençoar, para que você seja uma bênção. Eu vou abençoar todos aqueles que te e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a tua escolha. Neemias 6,3. Desculpe eu ir aqui e ali. O texto diz, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido. Diga para a pessoa que está ao seu lado, envolvido. Esses dias eu perguntei a um flamenguista, se aí, como é que foi o jogo? Eu disse, sei não. Isso não é flamenguista não, irmão. Como é que você diz ser flamenguista e não sabe o resultado do jogo do seu time? Ou o dia do jogo? Eu só gosto. Eu disse, está escrito. Está certo, você não está envolvido. Tem muita gente se comprometendo pelas beiradas. Eu tenho meu carnezinho missionário. Aqui está o meu cartão do dízimo. E sempre que o pastor fala de um desafio, eu sempre respondo. Na minha igreja, de vez em quando, tem uma cantina missionária. Eu também o faço. De vez em quando vem algum missionário e aí eu tiro, né, uma ofertinha e lhe entrego. De vez em quando chega alguma notícia para mim do campo, eu também faço um pix. E de repente, aquelas notícias chegam que o missionário está precisando de algo, eu socorro. Mas nada mais do que isso. Água no tornozelo. Compromisso raso. Isso aqui, independentemente da quantidade que nós demos ou não, mais importante do que isso, do que o carnê missionário simbolizando, ou do nosso dízimo, ele vai continuar sendo Deus. A urgência para a seara não são dos envelopes. Envelope não prega. Envelope não fala. Aleluia. Deus quer envolver o entregador do envelope. Deus quer comprometer a tua casa com a intercessão, com a adoração. Porque eles podem não dar visto, eles podem impedir a nossa entrada, mas ninguém pode calar a voz profética da igreja. Aí nós vemos a igreja da Coreia aberta, enchendo balões de Bíblia. O vento sopra, o balão cai. E quando o balão cai, ao abrir a escritura que está ali, Jesus está salvando coreanos da Coreia fechada. Por quê? A palavra tem voz. Aí diz, pastor, ele só está fazendo lá? Não. Há um tempo atrás, um lutador muito conhecido no Rio se converteu. Chefe de torcida organizada de um time. Um dia ele está vindo do culto, pastor Rafael. Era jogo no Maracanã, o trem para na estação, ele entra, Bíblia na mão, os pessoal da torcida anterior de outro time o reconheceu. Olha quem está ali, agora ele é Bíblia. Cuspe, tapa na cara, cuspe, ofensa. Ele não se moveu. Janela aberta, pegaram a Bíblia do irmão e ó, frá, lançaram. Chegou a sua parada, ele desceu. O tempo passou, repita comigo, o tempo passou. Alguém bateu na porta dele com a Bíblia. O senhor é o fulano? Sou eu.
aqui estava a sua Bíblia, na sua Bíblia seu nome e a direção, endereço. E eu vim aqui lhe devolver a sua Bíblia, porque naquele domingo eu estava na outra linha do trem, deitado, esperando outro trem para me suicidar. Essa Bíblia caiu do meu lado. E caiu aberta em João 3,16. E eu li. E me levantei dali crente em Jesus Cristo. Jesus transformou a minha vida e hoje eu vim lhe agradecer. Muitas das vezes nós parecemos que para ganhar temos que perder. E eu termino dizendo aquilo que Provérbios capítulo 14, 12 e 13 diz: há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão há muita tristeza e sofrimento. Isso é o que o mundo está vivenciando a cada dia. Terminou o Mundial, esse final de semana já teve brasileiro. Alguém canta, alguém chora. Daqui uns dias vem o carnaval. Todo mundo se fantasia, muita gente. O pessoal dança, aí vem a quarta de cinzas. Aí vem as altas taxas do Trump. Aí vem a mudança de governo no nosso país. Aonde está a igreja? Fique de pé comigo, igreja. Esta noite Deus quer nos envolver com a contribuição missionária. Nesta noite Deus quer nos envolver com o ímpeto de deixar, de responder: eis-me aqui. E Deus quer nos envolver com a oração. Por isso que Mateus 9:38, depois de anunciar que os obreiros são pouco, o texto termina dizendo: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie, que prepare, que encha os trabalhadores para a sua seara. Outro dia eu peguei um voo de Madrid e fui até Melídia, Espanha. Do outro lado da rua, uma grade, Melídia. Melídia é Marrocos. Em Melídia, 70% da população ela é islâmica, é marroquina. E há uns anos atrás havia uma igreja em Melídia de ciganos. Nosso pastor assumiu esta igreja. Éramos poucos. O local ainda não tinha licença. E houve uma reunião. E o missionário que ali estava dizia: eles não nos querem. Pastor, a maior opção é fechar. A reunião era por Zoom, era no meio da pandemia. E um cigano disse: pastor, eu abri mão do povo da minha cultura. Aonde eu irei agora? No olhar do nosso pastor, no meu olhar, havia uma comunicação. O Zoom fechou, a reunião terminou, o telefone tocou e nós falamos: o senhor sentiu o que eu senti? Eu senti o que o senhor sentiu. Nós não podemos fechar aquela obra. Só tem uma maneira, Marcelo. Se você viajar em alguns momentos e ficar lá 4, 5 dias, nós vamos levantar aquele trabalho. E eu muitas vezes deixei a Vânia e fui ficar lá 4, 5 dias com eventos, com reuniões, com discipulado, com culto de homens, de mulheres, de casais. O tempo se passou. Outros obreiros nossos foram. Deus chamou lá em Sevilha um casal. Eles deixaram o seu trabalho e atravessaram com o seu carro no navio, as suas mudanças, e chegaram em Melídia. Alugamos o local. Não tinha recursos, fizemos as reformas. Nós, entre as 5 igrejas, nos unimos, reformamos. O evangelho começou a ser pregado. Jesus começou a salvar. Jesus começou a libertar. Jesus começou a transformar. E um tempo atrás agora salvou um muçulmano. E eu estive lá agora em novembro.
E sabe o que acontece com esse irmão, pastor Rafael? Que cada culto que ele vai, ele recebe uma surra do seu irmão, dizendo: você é a vergonha da família. Você abandonou o Islã ao cristianismo. E eu disse: pastor, quantos cultos ele vem? Ele disse: ele não perde um culto. Cada culto, uma surra. Mas ele não falta o culto. Notícias: a igreja que ia fechar, hoje está fazendo 2 cultos. A igreja que ia fechar numa cidade totalmente islâmica, agora o prefeito da cidade fecha as ruas para a igreja fazer cruzada. O prefeito da cidade deu um local para os jovens fazer trabalho com outros jovens, porque ali eles saltam as muralhas, os muros, e entram muitas pessoas da África. A igreja está florescendo no lugar de deserto. Feche os teus olhos nesta noite. É com você que Jesus está falando. E nesta noite eu quero abrir novamente o altar. Se você veio ontem, repete hoje. E se você só veio hoje, nesta noite eu gostaria de abrir o altar e convocar nele as famílias, os irmãos que vão dizer ao pastor Rafael, a pastora Gileane: pastor Rafael, vamos adotar os missionários. Pastor Rafael, vamos preparar os nossos vocacionados. Pastor Rafael, vamos fazer parceria. Nós vamos contribuir. Nós vamos orar. Pastor Rafael, no próximo evangelismo, as frases da rua serão maiores, porque haverá mais pessoas. Se você é esta pessoa, se você é este casal, sai do seu lugar. Permita-me orar por você. Hoje eu não vou orar por você, eu vou orar por a sua vida. Você quer dizer: Deus, conta comigo. Deus, conta com a minha casa, conta com o meu ministério. Eu não estou chamando somente aqueles que vão sair, eu estou chamando a igreja que fica na retaguarda. Eu estou chamando os intercessores. Eu estou chamando os contribuintes, os mantenedores. Eu estou chamando os empresários que querem dizer: Deus, conta com uma porcentagem para a obra missionária, conta comigo. Eu estou chamando os jovens casados. Eu estou chamando os jovens solteiros. Eu estou dizendo para aqueles que não sabem para onde, mas sabem que Deus está te chamando. Eu estou falando para aqueles que não sabem o tempo, mas sabem que Deus está te falando. Se é você esta pessoa, eu vou te esperar mais um minuto. Quando o ministério de louvor canta: aviva outra vez a chama em nós. Oh Senhor, aviva outra vez. Você que orava e deixou de orar, você que jejuava e deixou de jejuar, acende Jesus outra vez. Chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez, acende outra vez. Chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar e vem nos batizar. Neemias disse: nós estamos fazendo uma grande obra, de maneira que nós não podemos parar. Eu gostaria de que para cada casal que está aqui na frente, um casal que está aí no templo saísse para orar com esse casal. Cada rapaz que está aqui na frente fosse abraçado por um rapaz que ficou aí na quadra. Por favor, sai do seu lugar. Você pai, você irmão em Cristo, você pastor, adote alguém aqui para que você ore com ele.
Coloque a mão no ombro desse casal que está aqui na frente. Por favor, irmão, não estou vendo o movimento dos irmãos saíram do lugar para orar com eles aqui. Eu não quero pedir só que você ore hoje, mas que você leve ele em oração. Sai do seu lugar. Vem orar com esse jovem. Vem orar com essa jovem, com esse rapaz, com este casal. Eu já vou orar, mas ainda tem gente aqui sozinho. Por favor. Quando ele vai fazer, eu não sei. Mas se ele vai fazer, ele vai. Ainda tem gente aqui sozinho. Espírito de Deus. Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, sopra no final desta conferência missionária o teu Espírito Santo. Pois sem ele, sem o teu fogo, sem a tua presença, sem a tua unção, nós não poderemos sair, nós não poderemos enviar, nós não poderemos manter. Mas nesta noite nós expressamos a nossa total dependência. E tu és aquele que capacita, tu és aquele que levanta, tu és aquele que enche. Aqui no altar e no templo está a tua igreja. Derrama sobre nós o teu Espírito, derrama sobre nós a tua unção. Oh, que o fogo da tua presença, em nome de Jesus Cristo, oh, enche, 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 levanta, 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 oh, repara sobre ela. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração que lembra a presença. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração que lembra pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Me batiza com fogo. Acende a chama em mim. Batiza com teu Espírito. Batiza com teu Espírito. Vem, vem, vem. Receba poder. Receba unção. Receba graça. Receba a presença de Deus. Você que está no altar, você que está na nave do templo, seja cheio, seja renovado. Você que há muito tempo não fala em línguas, seja renovada, renovado. Receba poder, poder, poder. Se cumprir o dia de Pentecoste, todos foram cheios, 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 cheios. Seja tocado, seja ministrado pela presença daquele que pode, daquele que quer, daquele que sabe. Em nome de Jesus. Eu nunca chego tarde. Em nome de Jesus. Quem disse para vocês que eu não ouvi? A vossa entrega. Quem disse que eu não vi? A vossa entrega.
há anos e há tempo. Eu vi não só a disposição, mas a disponibilidade. Dorebacan, Doberrece. E te digo, chega o tempo, a hora, o momento. Os desertos, meu filho, foram necessários para que tu entender que nunca foi a tua força. Sou eu. Eu não te mantive. Eu não te cuidei. Nunca. E nem sempre foi assim. Há um povo com boca aberta te esperando. Tu vai cuidar da boca, mas tu vai cuidar da alma. Tem um consultório te esperando e ele não está na cidade. Ele não está numa metrópole. Ele está num lugar desértico. Meu Deus. Tu não vai entrar como missionário. Tu vai entrar como profissional. Mas eu estou te entregando na tua mão ferramentas, porque tu vai cuidar da saúde e vai cuidar de vidas. Eu tenho os meios, eu tenho os recursos. Escreve, minha filha. Nesses dias, dentro de alguns dias, dentro do meu tempo, haverá um convite dentro de um convite. Alguém, uma agência recrutando. Eu estou falando contigo aqui. E estou falando com o meu servo ali. Eu vou dar um sinal. Eu vou cuidar de ti e vou cuidar dos teus filhos. Eu vou cuidar da tua casa. O meu nome para ti hoje é renovo. O meu nome para ti hoje é alegria. Olha a minha glória que desce sobre vocês. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Se você é batizado no Espírito Santo, abre a tua boca. Abre a sua boca. Digo eu, Senhor, por que duvidar? Por que duvidar se sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor, que tenho em minhas mãos a provisão. Acaso não posso eu abrir o mar à tua frente? Acaso não tenho eu poder para dizer ao vento, cesse? Acaso eu, Senhor, não tenho te sustentado? Porque no teu coração surge até a dúvida: acaso Deus existe?
Te chamo eu, Senhor, e te digo, não olhe para trás. Não olhe tu nem para a direita, nem para a esquerda. Contemplas tu o que tenho na tua vida e digo, não te desampararei. Mas deixa tu de ser covarde. Usa a tua fé, com a qual eu te chamei, e verás o que será da tua vida. Atende tu ao meu chamado e anda na minha presença. Assim te diz o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seja louvado. Oh, aleluia! Oh, glória! Senhor, seja louvado. Presença extraordinária do Senhor no nosso meio. Senhor é fiel. Como está seu coração aí? Como está o seu coração? Aleluias. Vamos continuar adorando o Senhor. Nesse tempo nós vamos ofertar. Lembrando que as ofertas hoje são para o campo missionário. Amém? Em todos os 4 cultos são direcionados para o campo missionário. E eu quero partilhar com vocês uma experiência que eu tive no domingo retrasado, em que eu estava lhe contando uma oferta com a irmã Elisama, se eu não me engano, e ao abrir um dos envelopes tinha uma nota e um bilhetinho de uma criança aqui da igreja. E nesse bilhete estava assim: esse é todo o meu dinheiro. Era uma nota de pouco valor monetário, mas grandioso diante do Senhor. Talvez naquele dia tenha sido a oferta que mais tenha agradado o coração do Senhor. E aí essa criança continuava: um beijo, pastor, entre parênteses, pastora. Assinava e botava o nome da mamãe dele do lado. Glória a Deus. E essa atitude dessa criança foi um compilado ali de Mateus 18 e Mateus 21. O Senhor me trouxe à memória esses 2 textos no decorrer da semana. Diz assim, Lucas 18, eu estou lendo na NVI, Anderson. Versículo 16. Jesus, porém, chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E Lucas 21, versículo 1. Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições na caixa de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. Ele disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía. E o que o Senhor ministrava comigo é exatamente o que o pastor Marcelo falou aqui. Altar é lugar de entrega, foi o que o Senhor falou. O Senhor ministrava comigo sobre essa entrega, não financeira, mas a entrega do nosso coração. Amém? Essa entrega com a espontaneidade de uma criança, sem reserva, sem peso no coração, com sinceridade, com amor diante de Deus, né? E com a alegria de entender que nós estamos transbordando quando ofertamos no reino de Deus. Porque o que Deus nos dá é para suprir as nossas necessidades, como Jesus fala lá em Mateus 6, Ele sabe aquilo que nós precisamos, porque nós somos filhos. O Pai conhece as necessidades do Filho.
Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, tudo aquilo que vocês precisam, lhes serão acrescentados, porque vocês são filhos. E o que Ele nos dá, além do que nós necessitamos, é para que a gente transborde no reino, transborde em vidas, transborde em almas. E nós fazemos isso também através dos nossos missionários, os missionários que nós apoiamos, essa igreja de forma direta, a Batista, Jeruel, denominação. Ou seja, o que o Senhor nos dá, além das nossas necessidades, é para que a gente transborde onde o coração do Pai está. Amém? Nesses 4 cultos, o Senhor, Ele tem alinhado o nosso coração ao dele. O Senhor tem revelado o coração dele a nós. E o que Ele espera, com toda certeza, é que com alegria, com disponibilidade e com obediência à sua palavra, a gente participe de forma ativa da sua missão. Amém? É uma ordem. Né? É uma ordem do Senhor. Então, com o coração alinhado ao coração de Deus, vamos ofertar nessa noite. Amém? Na frente da sua cadeira tem envelope de oferta como esse, envelope de dízimo para quem é da igreja for dizimar. Fica de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Levante seu envelope. Papai, nós te agradecemos por tanto, Senhor. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor contemple agora o nosso coração, porque não queremos, Senhor, depositar dinheiro nesse gasofilácio. Não é esse o propósito. Nós queremos entregar, Pai, aquilo que podemos, não daquilo que não podemos. Nós queremos entregar, Pai, o nosso coração no Teu altar nessa noite, com entendimento, Senhor. E por meio daquilo que estamos entregando, vidas estão sendo salvas no campo. Vidas estão sendo alcançadas, curadas, libertas. E o reino de Deus está sendo expandido para a Tua glória, Senhor. Porque o propósito é a Tua glória, Pai. Que o Senhor, nesta noite, seja glorificado por meio das nossas ofertas. O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas o Senhor espera o nosso coração, Senhor, voluntário, desejoso, Pai, para glorificar o Teu nome. Então, no nome de Jesus, Pai, receba as nossas ofertas. E eu quero aqui, Pai, abençoar a vida financeira dos meus irmãos. E como a Tua palavra fala, que o Senhor multiplique de forma abundante, no nome poderoso de Jesus. Amém? Podem trazer, irmãos. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sempre amado e não me condenou? Do meu lado a morte vida me ordenou. O cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, glória a Deus. Que alegria por tudo que Deus fez e ministrou aos nossos corações. Acabei de descobrir algo muito precioso. E essa equipe do Ministério de Missões e Evangelismo preparou para nós. A organização, a ornamentação, a estrutura da cantina, os convidados. Quanto empenho, quanta dedicação. Não temos palavras para agradecer o esforço. Não consigo mencionar nominalmente cada um. Mas tenho certeza que Deus se agrada daquilo que nós fazemos, quando o propósito está alinhado com a vontade dEle e é para a glória dEle. Que Deus possa retribuí-los. Também quero agradecer aos nossos visitantes, são muitos nessa noite. Nosso coração está cheio de alegria. Quero fazer menção especial aqui, Pastor Gessé,
sua esposa. Que alegria! Prontamente atendeu o nosso convite. Estamos com o nosso coração cheio de alegria pela presença de vocês. Sintam-se abraçados. Pastor, amigo, companheiro de ministério da Igreja Cristã Evangélica ali no Portinho, não é isso? Glória a Deus pela sua vida. Também, Pastor Sebastião Neri, está lá atrás. Obrigado pelo convite, por atender o nosso convite. Sempre uma alegria estarmos juntos. Pastor Itamar e Pastora Silvana. E falar dos meus professores de escola dominical, agora companheiros de ministério. Glória a Deus pela vida de vocês. Muito feliz. Tá? E para todos os visitantes, que eu não vou conseguir citar nominalmente, eu tenho um recadinho da igreja. Amém? Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Se quiser, pode ficar. Glória a Deus. Tem um outro recadinho. Eu sei que quando tem pastores, aí a gente fica, né, com aquele... Mas um dia não teremos mais placas denominacionais. Estaremos juntos para sempre com aquele que nos resgatou de um caminho de morte e perdição, e que nós temos o compromisso de anunciar ao mundo. Lá nada nos separará. Glória a Deus. Hoje nós temos organizações administrativas, eclesiásticas, denominacionais, mas um dia não terá mais nada disso. E glória a Deus por isso. Estamos felizes. Queria convidar aqui à frente o pastor Marcelo e a Vânia. Nós queremos agradecer, mas também expressar a nossa gratidão através de uma lembrancinha em nome da igreja. Eles são presentes de Deus para o reino de Deus, para as nossas vidas. Vem cá, minha esposa linda, maravilhosa. Receba com todo carinho uma lembrancinha desse encontro tão precioso que Deus nos permitiu. Nossa gratidão aí pelo carinho. Não tenho palavras. Fica aqui, minha esposa, e aproveita atrás do pastor Itamar e pastora Silvana. Eles vão estar orando para encerrar esse culto tão precioso. Lembrando que saindo tem uma cantina ali fora nos aguardando. Batismo domingo que vem, dia 20. Quinta-feira, culto às 20 horas. Amém. Pastora Silvana vai estar orando. Pastor Itamar vai estar impetrando a bênção apostólica. Queria pedir toda a igreja para ficar em pé. Muito obrigado pela presença de vocês. Feche seus olhos, igreja. Eu sei que vocês só têm o que agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças, porque o Senhor está aqui conosco. Nós não cultuamos sozinhos. Nós não cultuamos com o pastor Rafael ou com o pastor Marcelo. Nós cultuamos com o Senhor. O Senhor é o dono da festa. O Senhor é o motivo desse encontro. E o Senhor é a razão da nossa vida. E nós adoramos a Ti por isso. Adoramos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nosso meio e ainda fará até o dia que o Senhor nos buscará. Obrigado, Senhor, porque nós estamos e faremos a Tua missão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio desse chamado. Cumpra em nós a Tua vontade. Abençoa a Tua igreja. Capacite para que todos, Senhor, possam anunciar o Evangelho da paz, o Evangelho que transforma vidas. Seja assim conosco, com cada um que está ao alcance da nossa voz, e que a Tua obra continue em nossas casas, em nossos vizinhos, com os nossos amigos, em nossa cidade e até os confins da terra. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Façam assim com suas mãos. O amor de Deus Pai,
e a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja agora e até que ele venha, todos digam amém. Deus abençoe.